a opinião sobre os fatos. Mas especificamente que você está falando da tatuagem, que o cara inventou que você tinha uma tatuagem do Che Guevara, né? Era isso, né? Eu vi uma dessas. Que Eu tenho, uma Che Guevara e um Lenin. Você tem? Não, eu não tenho. Não, você não tem. Tá bom. Não, era aqui, ó. Não, tá. Tá sem tatuagem. Tem até agora um X novo nas minhas costas, Entendi. mas é um Mas é do torrão sol. que eu tomei no sol. Não é, Protetor não, eu não ando solar. fazendo cruz nas costas. Porque, o que, aliás, o pessoal já ia dizer que é um símbolo do anticristo. Não, mas não é a imagem, né? A imagem sempre é associada com um texto, né? Então, e existem redes de distribuição, né? Então, essa o que do a gente Che Guevara tenta... bombou muito. Bomba muito ainda, né? Que é a Manuela drogada, na verdade. Não é a Manuela com o Che Guevara. O Che Guevara é só um adorno que eles colocam pra provar que eu tô ali na sarjeta. Eu fiquei, quando eu soube do Che Guevara, não digo que eu caí, mas eu fiquei chateado, não por ser o Che Guevara, mas eu falei, que tatuagem que feia. brega! Não, eu tenho cara... Velho, um dos brega, caras que me tatua, brega. eu encontrei ele assim, tal, daí Manu, por que tu fez aquilo? Daí aquela tatuagem horrorosa. Porque, pô, as minhas tatuagens são todas bonitinhas, traço bonito e tal. Aí veio o Che Guevara e parecia... De cadeia. O cara com a mão assim, tatuando a pessoa. E ele caiu na tatuagem e ficou chocado. Tipo assim, pô, tô aqui há 15 anos tatuando ela no jeitinho, ela viajou e colocou o Che Guevara. Porque nesse caso, o objetivo, que não é esse, né? O esforço de quem tenta enfrentar, e eu judicializo, inclusive, muito pouco, né? É tentar entender quem distribui e como articula a distribuição de algo, Rafinha, que é massivo, né? Então, na verdade, não é sobre como o Rafinha fez uma piada comigo e como isso me lesou, né? Na verdade bom, qual é o papel do filho do Bolsonaro na distribuição de uma mentira que diz que eu tenho um carro financiado por um hacker. Entendo. E como isso pode motivar meu assassinato na rua. É nesse Brasil que eu vivo, né? Então, quando eles inventam que eu tenho, nem lembro qual era o carro, acho que era uma Land Rover, comprada com o dinheiro que o hacker da Vaza Jato teria me passado, né? Bom, isso coloca minha vida em risco no Brasil de hoje, porque vai ter um cara que vai pensar, ela comprou o fim do Sérgio Moro, né? Ou ela estava junto num esquema que acabou com o Sérgio Moro. Então, isso gera violência real no Brasil de hoje. Então, qual é a grande questão? A gente não está falando de uma pessoa que emite uma opinião, né? A gente está falando de uma rede criminosa articulada de distribuição automatizada de mensagens. Então, não é que tu falou assim, que tatuagem feia. É que num dia apareceram 50, no meu caso concreto, 13 milhões de pessoas que distribuíram aquela fake news que eu teria ligado 180 vezes pro Adélio Bispo, o cara que deu a facada no Bolsonaro, antes dele dar a facada. É uma piada, ninguém... Não, eu entendo. Meu amigo, não é sobre isso. Eu quero saber como é que 13 milhões de pessoas, 13 milhões, Rafinha, a população do Rio Grande do Sul inteira, mas como que 13 milhões de pessoas, no mesmo dia, na mesma hora, botaram na rede que eu encomendei a morte do Bolsonaro. E você ir publicamente desmentir isso não tem o mesmo efeito, porque não chega... Obviamente a tua informação não chega naqueles que não te seguem, que mesmo que o judiciário tenha avançado muito na velocidade com que determina a derrubada disso, que é o meu único interesse, entendeu? Mas já está no WhatsApp da turma, já... Porque a gente, agora na eleição municipal, rápido, a gente derrubou 600 mil postagens falsas, numa cidade de 1,5 milhão de habitantes, tá? Mas a gente derruba no Face. No WhatsApp, a gente nem sabe. Teve um dia que eu tava chegando na Orla do Guaíba pra fazer campanha, eu cheguei a passar mal. Eles montaram um vídeo, que era eu sendo presa, com várias imagens. Era como se fosse uma reportagem desses programas bagaceiro, mas era uma reportagem, entendeu? Que era assim... extra, sei lá, urgente. Não sei. Você ia no programa do Bibo Nunes, então você dizer o que é bagaceiro... Mas eu não ia gritar, você não tem rato. Quem quiser ver a coisa mais divertida da internet, coloque Bibo Nunes e rato. Não é ele próprio que é né? É um que apareceu no programa, o irmãozinho. Que até me desculpa, era o Mickey Mouse, irmão dele. Esqueci o que eu tava falando. Não, desculpa, você falou que as informações não chegam. E aí mostrava várias imagens de pessoas sendo detidas de costas, pessoas parecidas comigo, relatando a minha detenção. Entendeu? Então, é óbvio que tu não tá presa. Não, meu amigo. Milhares de pessoas recebem um vídeo dizendo que eu tô presa. As pessoas perguntavam nas comunidades. É verdade que ela foi presa?
Entendeu? Então, assim, é muito menos sobre liberdade de expressão e muito mais sobre crime organizado de destruição do espaço público. Preciso me questionar um pouco e estudar a respeito. Porque te mando uma bibliografia. Porque, obviamente, o meu instinto sempre é defender a liberdade de que você possa se expressar. Eu entendo que a gente está num mundo de tecnologia onde movimentos organizados, eles criam verdades absolutas. Eu entendo perfeitamente isso. Eu acho que é uma responsabilidade dos próprios veículos, das próprias redes, que acho que começam a se questionar a esse respeito, que não controlaram ou que ganharam alguma coisa em cima disso, entendeu? Porque são todos posts patrocinados, que são distribuídos de maneira monetizada, é grana que se coloca. Eles ganham de tudo que é lado, né? Porque o Cambridge Analytica e o escândalo do Brexit é sobre isso, né? É sobre uma identificação humana tão profunda. Eu brinco com as pessoas, gente, vocês acham que a gente está falando sobre uma mentira? A gente está falando sobre outra coisa. É uma mentira distribuída de maneira perfeita para a pessoa que acreditar. Né? Então, realmente não é sobre o que as pessoas falam, né? É sobre esse esquema que está por trás disso. Então, as plataformas ganharam muito, né? E teriam muitas maneiras de serem parceiras do combate à desinformação. E não foram, né? Então, e quando são agora, são aí, e eu concordo contigo, são à margem do que diz a própria regra, porque tu não sabe como que elas vão excluir uma postagem tua, né? Então, agora elas se dão no direito de, independente do juiz mandar ou não, determinar o que é correto ou não na rede delas. Eles pularam do 8 pro 80. Do 8 pro 80. Então, tá tudo bem. A gente fica feliz quando eles excluem uma postagem dos nossos adversários, né? Mas, objetivamente, daqui a 10 dias eu posso dizer assim, como assim? Tem vacina em Cuba. Você falou em Cuba, nessa rede. Como? Qual é a regra, né? Mas como isso não pode ser feito de maneira manual, porque é muita gente. Como é que você vai fazer isso de maneira organizada? Respeitando o processo legal de cada país. Então, o processo de cada legal. Porque senão eles mandam nos países dos outros. Mas tem muita... Eu entendo, mas assim... Olha a quantidade de funcionário que você vai ter em cada país para poder fazer a filtragem de cada uma dessas coisas. É difícil, Mas é que eles não precisam fazer a filtragem, né, Rafinha? Então, teve um caso bem emblemático, foi a eleição da Espanha. Tinha tido a eleição do Brasil. Na eleição da Espanha, o WhatsApp, na véspera, decidiu derrubar os grupos de partidos. Falei, alguém conhece alguém que tenha mentido por grupo de partido, gente? Né? Sim, é o pior. E claro, sim. Como assim que eles derrubam? Não pode na véspera, eu me comunico com a minha equipe pelo WhatsApp. Então, na véspera, eles definem que, não, para acabar com a mentira aqui, vamos acabar com o WhatsApp. Não, tem governo, tem judiciário, tem um processo, né, que pode ser respeitado. Então, acho que aqui tem várias coisas diferentes que a gente está falando, mas uma é, as plataformas não podem mandar nas democracias dos países, né? Não podem. Como quem manda na democracia brasileira? Agora isso pode, isso não pode. Tem que ser a regra, o ordenamento jurídico daquele país, senão vira as empresas por cima da gente. Mas você sente que... Estamos entrando num assunto muito específico, nem sei se as pessoas estão interessadas nisso aqui. Vocês estão entendendo, é muito chato, gente. Tá um assunto muito específico, mas é um assunto que me interessa muito, porque eu fico pensando qual que realmente é a responsabilidade da rede. A rede é só uma divulgadora dessas informações, até que ponto ela é responsável? Porque você pensa assim, no YouTube, por exemplo, os vídeos do YouTube, a rede é responsável pelo que é postado, a rede é responsável também pelos comentários que se colocam, porque às vezes o ódio... Esse é um debate, eu concordo plenamente contigo, né? Esse é um debate super sofisticado de qual é a responsabilidade da plataforma. O YouTube ainda é diferente, porque tem o tema de competir com televisão, de não ter as mesmas regras de televisão. Então, a gente que tem filho sabe que, por exemplo, lá dentro eles burlam toda a lei de publicidade infantil. Né? Então, a TV tem um monte de regra que se tu colocar uma criança na frente da TV, não vai ter tem um limite, em tese, de alimento, de pacote, de compra, né? De formas como tu pode te relacionar com a publicidade infantil. Na rede é zero. Né? Então, tem vários debates menores de outros temas que entram. Mas isso que eu estou falando, para mim, é outra coisa, que é a qual legislação as plataformas estão submetidas. Tem que ser a legislação de cada país. Né? Porque se tu tem uma rede, por exemplo, que tem no Brasil 120 milhões de usuários, e ela aplica uma lei que é a lei dela e não a lei do país, né? Até sobre o que você está dizendo, sobre liberdade de expressão. Então, agora elas vão definir o que eu posso e o que eu não posso falar. Não, quem define o que eu posso ou não posso falar no meu país é o judiciário. Perfeito. Se alguém tem dúvida, né? Eu sou livre para me manifestar,
Até que alguém se ofenda, aí, bom, se a pessoa se ofendeu e vai ajuizar, esse é um problema da pessoa. Agora não tem mais isso. Ninguém se ofendeu com um tweet meu, eles resolvem dizer esse tweet viola as regras da comunidade. What the fuck, quais são as regras da comunidade? Claro, então, deixa isso claro quais são as regras da comunidade. Às vezes o Instagram deleta foto de mulher que teve um filho, amamentando, posta peito de fora e aí foto de indígenas. Isso é contra as regras da comunidade. Então eu quero os indígenas que botem sutiã pra aparecer no Instagram, porque as regras são criadas, entendeu? Então assim, independente desse monte de coisas, a regra tem que ser a nossa. Quando os Estados Unidos fez uma das maiores punições do YouTube, foi nos Estados Unidos, né? Com relação justamente aos canais e a publicidade infantil dentro dos canais. Sim. Proibiram a monetização de canais infantis, lembra? Final de canais 19. Infantis todos? Todos. Eu lembro que teve o YouTube... Aí não. Teve a multa lá, que foi uma multa milionária ou bilionária, não me lembro a cifra, mas acho que foi milionária. E a partir disso eles proibiram no mundo inteiro a monetização, porque ficou muito dúbio pro YouTube qual era o limite, enfim. E aí eles proibiram. Eu lembro até porque vários youtubers que lidam com criança passaram, por exemplo, a desenvolver produtos, né, para tentar conseguir sobreviver a partir do trabalho. Então, são muitos temas, mas não dá para eles mandarem nos países, isso eu tenho certeza. É muito poder na mão de plataforma. Eu entendo, claro, mas eu acho que é um momento... a tecnologia a gente não freia, né? Ela vai acontecendo. Por mais que você tente frear, não tem como. Não, eu nem quero frear. Então, agora esses questionamentos a respeito de liberdade de expressão dentro desses lugares, porque o diálogo todo está acontecendo ali, né? Antigamente, olha só... A pessoa se babou, deu para notar isso. Isso aí, tudo bem. O Bolsonaro foi eleito com uma máquina de publicidade através dessas redes sociais. Eu não diria que foi especificamente isso. Obviamente teve outros fatores, mas teve uma influência muito grande. A própria campanha do Boulos aqui em São Paulo teve a sua campanha em Porto Alegre. Então, isso não tem nada a ver. É importante essa discussão. Não, eu acho, eu a vida inteira, parte das minhas eleições, desde o início, desde 2004, aconteceram na internet. Em 2004 eu usava Orkut. Né? Então, para fazer política. Então, não tem nada a ver com isso, Rafinha. Eu acho realmente, eu sou fã, fico ali vendo aplicativo novo, tipo, agora tô fissurada em tentar entender o TikTok, a lógica por trás daquilo. Não tenho que entender. Fica tem tranquilo. Sim, óbvio, tem várias regras. Você vai ficar fazendo dancinha, me elege. Eu não faço dancinha. Me vota em mim, não dá. Não é só dancinha. Hoje, por exemplo, já não é só dancinha. É um lugar de microconteúdo pesado já de disputa ali, de ideias. Tô subestimando o TikTok. Tu tá subestimando o TikTok. Porque eu entrei no TikTok e era muita dancinha. Era, não é mais. Porque a velocidade é muito grande. Aí tu tá com a velocidade velha já. O TikTok década de eu 80. não consegui, eu tentei. Só década de 80. A mulher do TikTok me manda mensagem no WhatsApp, poxa, vamos produzir conteúdo. Eu falo, querida, eu tenho 44 anos. Nota-se. Mas o fato é o seguinte, então, é liberdade total, só que é a liberdade do nosso país, entendeu? Sim, não a liberdade deles. Entendi. Enfim.